Bora, gente. Professor Marcos Vinícius na área. Vamos a mais uma correção de atividade. Atividade 0202 da disciplina Contabilidade Gerencial. A primeira questão pede disserte sobre a importância da formação de preço de venda. Bom, você pode colocar, dentre outros comentários, estabelecer o preço de venda é um dos mais importantes momentos das decisões a serem implantadas na empresa, porquanto devem ser vendidas as mercadorias, produtos ou serviços, e esse fator pode representar o sucesso, a rentabilidade, a competitividade ou não da empresa e, consequentemente, sua evolução ou extinção. A formação do preço de venda não visa o simples aumento do faturamento da empresa, mas a combinação de preço e volume mais lucrativo. Faturamento maior nem sempre significa um lucro maior. Então, por isso que a importância de você formar o preço corretamente, né? Ter todas as condições para formar o preço corretamente, vai não só te dar um maior faturamento, mas mesmo com um faturamento menor, você conseguirá ter uma lucratividade maior. Essa é basicamente a dissertação. Segunda questão, partindo de fatores que influenciam a determinação do preço de venda, surgem alguns modelos para a determinação de preço de venda. Cite 3 fatores e comente sobre eles. São os 3 fatores estudados em sala: mercado, custos, concorrência. Mercado, demanda por produto, economia. Custos, menor preço de fornecedores, menor frete e carretos. Concorrência, preço e qualidade de produtos do concorrente. Terceira questão, defina cada um dos componentes da estrutura do preço de venda. E aí, a gente viu os componentes, né? Os 5 componentes: preço de venda, custo unitário, despesas variáveis, despesas fixas e margem de lucro. O preço de venda é o valor monetário que a empresa cobra seus clientes em uma transação comercial. O custo unitário é o valor unitário que a empresa paga pelo produto ao seu fornecedor para revenda ou pela matéria-prima e outros insumos transformados no produto pronto para a venda. Despesas variáveis. As despesas variáveis são entendidas como os gastos decorrentes das vendas, por exemplo, tributos diretos e indiretos, comissões, fretes, propaganda, etc. Quarto, as despesas fixas são conceituadas como os gastos que obrigatoriamente existirão, mesmo que não haja vendas. Por exemplo, aluguéis das edificações, a parte fixa dos salários dos vendedores, a remuneração dos sócios gerentes, salários administrativos, etc. E quinto, margem de lucro. É o valor que a empresa entende ser suficiente para cobrir a remuneração do capital investido e o reinvestimento, e também para compor o patrimônio da empresa. Quarta questão, suponhamos uma situação de dados da seguinte forma: custo unitário do produto X, R$ 8,00, despesas gerais de administração, 10% da receita bruta, comissões dos vendedores, 5% do preço de venda bruto, tributos incidentes sobre o preço de venda, 20% bruto, margem de lucro desejada, 5% da receita bruta. Então, calcule o preço de venda do produto X. Então, para calcular o preço de venda, a gente aprendeu em sala essa formulazinha aqui, não é? Ó, preço de venda, o PV, é igual a custo unitário, dividido por 100%, menos a somatória dos percentuais de despesa variável, despesas fixas e margem de lucro. Então, acima a gente vai colher essas informações e aplicar na fórmula. Então, PV é igual. Quem é o custo unitário? Aqui, o custo unitário, R$ 8,00. Qual é o percentual das despesas variáveis? Então, das despesas variáveis, nós temos as comissões de vendedores, né, de 5%, e os tributos incidentes sobre o preço de venda de 20%. Então, nós vamos ter aqui 25%, certo?
25%. Percentual das despesas fixas, nós temos apenas as despesas gerais de 10%. 10% está aqui. E mais o percentual da margem de lucro. Aqui, lucro desejado, 5%. Então, a gente pega os R$8, né, e divide pela diferença, né, entre 100% menos 40%, né? E aí nós vamos ter 60%. Então, 8 dividido por 60%, que aí você transforma e deixa em decimais, né? 8 dividido por 0,6, vai dar um preço de venda de 13,33. Ok? Quinta questão, dados as seguintes informações para a determinação do preço de venda, aí você tem custos de matéria-prima e mão de obra de 2,50, despesas variáveis de 20%, custos fixos identificáveis de 1,20, rateio dos custos fixos de 80, projeção de vendas de R$1.000 e o lucro desejado de R$35. E tem diferente da quinta para a quarta questão é que os nossos custos fixos, eles aparecem em reais, né? E nós precisamos colocá-los em percentual para podermos, né, inserir na forma. Então, quantos são os nossos custos fixos? 1,20 mais 80 centavos, nós temos aí R$2, né? Então, para saber quanto em percentual, você vai pegar quanto que isso representa em cima das vendas. Então, você vai pegar os R$2, dividir por R$1.000 e multiplicar por 100. E aí você vai ter 0,2 e em percentual dá 20%. Tranquilo? Daí é só substituir na fórmula, o custo unitário está aqui, é o custo da matéria-prima, mão de obra, 2,50. E aí o percentual de despesas variáveis estão aqui, 20%. As fixas, nós calculamos 20%. E a margem de lucro está aqui, 35%. Daí você vai fazer a subtração aqui de 100 menos 75%, você vai encontrar 25%. 2,50 dividido por 25% em decimal, vai encontrar R$10. Esse é o preço de venda. Ok? Para a sexta e última questão, a empresa Custa Barato levantou as seguintes informações para a determinação do preço de venda do produto Y para uma previsão de vendas de R$1.800. Faça os cálculos. Então, seu custo unitário é 2, as variáveis 12%, as despesas variáveis 12%, tem um imposto sobre vendas de 25%, custo fixo rateado do produto de 3,20% e um lucro de 10%. Então, pessoal, mesmo o procedimento com relação ao custo fixo, porque ele apresenta-se em reais. Quanto esses 3,20 representa dos 1.800 de previsão de venda. 3,20 divide por 1.800, multiplica por 100, e aí você tem o valor de 0,18, né? Que transformando em percentual dá 18%. Então, encontrado o percentual do fixo, faz o mesmo procedimento das outras questões. PV igual a R$2 o custo unitário, dividido pela subtração de 100 menos 37%. Aqui, ó, variáveis tem 12, mas os impostos também são variáveis. Eu tenho uma somatória de 37, mais 18, que nós encontramos dos custos fixos, e mais 10% do lucro. Aqui nós temos 30, 40, 50, 65, né? 65. Então, 100 menos 65, nós temos 35%. Então, 2 dividido por 35, nós vamos encontrar 5,71 de preço de venda. Ok, pessoal. Atividadezinha bem fácil de responder. Está aí a nossa correção da atividade 0202 da disciplina Contabilidade Gerencial. Até mais ver.
Bons estudos. Fiquem com Jesus.